Tudo bem, pessoal? Vou mostrar isso para vocês. Vou mostrar algo muito bonito que saiu dos Estados Unidos na semana passada, mas só agora consegui fazer um vídeo. Vejam só. Vocês sabem o que é isso? Esse é o governador DeSantis da Flórida. Ele acabou de proibir a lei Sharia no estado da Flórida. Deixem-me ler isso para vocês. Então, o governador Ron DeSantis assinou uma legislação para combater grupos terroristas e proibir a lei Sharia na Flórida. Então, o que isso significa? Esta é uma legislação que fortalece as proteções contra a aplicação de leis estrangeiras e religiosas, incluindo a lei Sharia, que violem direitos constitucionais, e estabelece novas salvaguardas contra organizações terroristas operando na Flórida. Antes tarde do que nunca, eu acho. Mas o que isso significa e o que ocorre quando legislações assim não são aprovadas? Leis assim servem para mostrar aos adversários: olha, sabe de uma coisa? Nós temos uma Constituição, e na nossa Constituição temos algo chamado liberdade de expressão, com o qual vocês, pastores de cabras, talvez não estejam familiarizados. Mas no nosso grande país, ou seja, os Estados Unidos da América, é um valor americano fundamental que nos diferencia do resto do mundo. Me desculpe, tenho que incluir até os países europeus nisso, porque o Reino Unido tem tentado aprovar o projeto de lei da islamofobia. O que isso significa? Não critique o Islã. Dizem que é para proteger os muçulmanos, mas muçulmanos e Islã andam lado a lado. Ok, então não critique o Islã. Mesmo que tenhamos que limitar sua liberdade de expressão, desculpe, é seu azar. Então, eles abriram mão de seus valores para agradar a uma cultura estrangeira hostil e agressiva. O mesmo ocorreu na Austrália. Temos essas leis contra o discurso de ódio. Curiosamente, nessas leis contra o discurso de ódio na Austrália, é permitido dizer coisas cruéis sobre outras comunidades. Os judeus e os cristãos, desde que seja em um contexto religioso. Ver como isso é patético é muito patético. A maior parte do ódio que vem dos muçulmanos em relação aos judeus, cristãos e politeístas como os hindus é de natureza religiosa. Então, quando os muçulmanos dizem que vamos ter que matar os judeus, e até as pedras e rochas vão dizer que há um judeu escondido atrás de mim, venha e mate-o. Ódio de natureza religiosa não deveria ficar de fora das leis contra o discurso de ódio. Na verdade, nem deveria existir tais leis. Defendo a liberdade de expressão, como nos Estados Unidos. Ok, mas não sou absolutista da liberdade de expressão. Não acho que você deva poder dizer qualquer coisa. Tipo, eu não deveria poder dizer que precisamos nos levantar e começar a fazer isso ou aquilo. Eu não acho que deveríamos dizer esse tipo de coisa, especialmente nos dias de hoje com as redes sociais. Mas também não deveria ser preto no branco. Enfim, é sobre enviar um sinal para seus adversários. Então, muçulmanos... Eu esqueci o nome do estado. Havia um americano Bangladesh. Na verdade, não. Ele nem nasceu nos Estados Unidos. Acho que era um imigrante bangladês de primeira geração. Senador democrata muçulmano da Virgínia propõe lei para criminalizar islamofobia e rastrear em um banco de dados de crimes de ódio americanos que desrespeitam o Islã. O projeto de lei direciona a Polícia Estadual da Virgínia, o Procurador-Geral e o Escritório de Diversidade, Equidade e Inclusão, DEI, a rastrear e catalogar esses casos em um sistema de registro de crimes de ódio. Olha os caras ali, Saddam Aslan Salim, Saddam Hussein, um democrata representando, claro, ele é democrata. O projeto de lei propõe definir islamofobia nas leis de agressão e lesão corporal da Virgínia. Ainda não sei se será aprovado e espero que não. Mas a única maneira de desencorajar que isso aconteça é aprovar leis como a que foi aprovada pelo governador Ron DeSantis. E ele não é o único. No ano passado, o governador Abbott também assinou uma lei semelhante. O governador Abbott assina a lei que proíbe complexos residenciais regidos pela Sharia no Texas. Abbott hoje sancionou simbolicamente o projeto de lei 4.211 da Câmara para proibir empreendimentos residenciais como Epic City. Tentavam criar um enclave próprio, um gueto onde não muçulmanos não seriam permitidos. Chegaram a comentar sobre isso. Eles disseram, vamos criar taxas para não muçulmanos, assim eles não vão querer morar aqui. Um terreno de 79 acres. Como você falou, irmão, Mashid Homes é uma vila 100% muçulmana. Ainda estamos debatendo o nome. Mas vai ser algum nome muçulmano com vila no final, certo? Os nomes das ruas, Khaldin, Tariq bin Ziyad, todos os grandes conquistadores. As pessoas precisam pesquisar esses conquistadores e saber para onde estamos indo, né? Islamofobia. Pesquise Tariq bin Ziyad no Google. Queremos criar seções como Andaluzia e outras referências às nossas glórias do passado para trazê-las de volta.
Do jeito que fazemos, irmão, não dá para tornar isso exclusivo, tipo, não muçulmanos não são permitidos. Há uma taxa de associação, não sei como isso se chama em Dubai. É como a taxa anual de manutenção que cobre serviços como cortar grama e remover neve. Então, essa taxa de serviço, 75% do valor que você paga, vai para a mesquita. Então eles vão vir. Se você é cristão praticante, eu aconselharia. Por que ajudar os muçulmanos? Eles são muçulmanos com suas tradições, certo? Então vamos incluir a cláusula deles, que nosso advogado já adicionou. Eles planejavam isso, falavam abertamente, desde criar comunidades da Sharia até fraudar e discriminar texanos. Aí entra a discriminação, pois não muçulmanos serão desencorajados a ir para a cidade muçulmana épica. Isso é bom, é o que precisamos. Se você quer parar a expansão do Islã, então é exatamente isso que precisamos fazer. Porque goste você ou não, o Islã está chegando. O Islã está se espalhando. É tão corrupto. Ele penetrou quase todos os setores da sociedade ocidental, como Grã-Bretanha, Austrália, América e provavelmente Canadá. Infiltraram todos os segmentos da nossa sociedade. E enquanto eles odeiam a América, gritam "Morte à América", ainda assim seus filhos, sobrinhos, sobrinhas, netos vivem na América. Dê uma olhada nesta próxima história. Qasem Soleimani foi morto por Trump em 2020 durante seu primeiro mandato. 6 anos depois que o presidente Trump ordenou um ataque que matou o general iraniano Qasem Soleimani, as autoridades agora estão expulsando sua sobrinha e sua sobrinha neta dos Estados Unidos, onde elas estavam vivendo o melhor da vida. Veja isso. Hijab para mulheres iranianas comuns. Mulheres como Mahsa Amini foram mortas por mostrar um fio de cabelo. E não é de qualquer pessoa. Esse cara, Soleimani, era o chefe da Força Quds. Eles ergueram estátuas dele. Esse cara é reverenciado no Irã. Mujtaba Hussain, o novo líder supremo, tem uma propriedade não declarada em Londres. Eles são todos sacrifícios corruptos para as pessoas comuns enquanto desfrutam do poder. Esses caras estão desfrutando do poder no Irã e seus filhos estão desfrutando de extremo luxo em países estrangeiros como os Estados Unidos e a Europa. Você não consegue odiar essas pessoas o suficiente e não consegue odiar as pessoas que vivem no Ocidente e que bajulam e defendem eles. Você não consegue odiá-los o suficiente. Nos últimos anos, o secretário de Estado, Marco Rubio, tem estado totalmente envolvido nesse esforço. E ele postou isso. Até recentemente, Hamadeh Soleimani Afshar e sua filha eram portadoras de green card e viviam luxuosamente nos Estados Unidos. Afshar é sobrinha do falecido major-general iraniano Qasem Soleimani. Ela também é uma defensora declarada, segundo o secretário de Estado, do regime iraniano. Os apoiadores, você acredita nisso? Veja como ela vive e ainda apoia o regime. Já vi mulheres iranianas com roupas ocidentais reveladoras, segundo seus padrões, bajulando o regime islâmico. Fico pensando, o que acontece aqui? Aí entendi, elas bajulam o regime islâmico porque são parentes de gente do regime islâmico. Todo outro iraniano com aparência ocidental odeia o regime. Afshar é sobrinha do falecido major-general iraniano Qasem Soleimani. Ela também é uma defensora declarada, diz o secretário de Estado do regime iraniano. Ela celebrou ataques contra americanos e chamou nosso país de Grande Satã. Esta semana, eu encerrei o status legal, tanto de Afshar quanto de sua filha. Elas agora estão sob custódia da imigração dos Estados Unidos, aguardando remoção dos Estados Unidos. E as deportei para o Irã, mas não são só elas. Claro, elas eram apenas portadoras de green card, então foi fácil cancelar o status delas, mas há tantas dessas pessoas. Elas fazem twerking para o regime islâmico e rezam pela derrota dos Estados Unidos. Elas queriam que soldados americanos morressem só para poderem esfregar na cara do Trump que, essa é uma guerra ilegal. Só por causa da síndrome de obsessão anti-Trump, eles estão desejando a morte de soldados americanos que não estão fazendo nada além de cumprir seus deveres. É esse o nível de canalice dessas pessoas. Já chega. Sério, eu não consigo acreditar nisso. Pelo menos, ok, a guerra do Iraque, eu acho que não deveríamos ter tido a guerra do Iraque. Eu sou um grande apoiador da guerra do Afeganistão. Durante a guerra do Iraque, não vi americanos torcendo ou sendo leais a Saddam Hussein. Não me lembro disso. Era um mundo diferente há 20 anos. A podridão se infiltrou tão profundamente na nossa sociedade que é preciso trazer de volta a lei de traição à pátria. Então, como eu disse, Mehdi Hasan, ele é claramente um simpatizante islamista. Não é só síndrome de obsessão anti-Trump. Ele também odeia o Biden. Ele também odeia o Bill Clinton. Ele odeia todo mundo. Ele odeia todos os americanos. Ele odeia o Estado americano. Ele é um extremista xiita islâmico radical, totalmente hardcore.
Porque ele é um cara que fala bem, ele só vestiu essa máscara de liberal de esquerda progressista. Cara, você acredita em burros voadores? Você acredita em burcas e alguém já viu a esposa dele? Vamos dar uma olhada. Mehdi Hassan, esposa. Não. Na verdade, não, essa não é a esposa dele. Não. Ninguém viu a esposa dele. Ah, aí está. Em uma postagem recente nas redes sociais de outubro de 2025, ele está em destaque há quase 20 anos. Hassan disse ser casado com uma mulher morena. Ele às vezes fala sobre sua vida familiar, como em uma postagem no Instagram em abril de 2025. Não, ninguém viu a esposa dele. Ok, ninguém viu a esposa dele. Mehdi Hassan é um xiita islâmico radical hardcore. Ok, ele é cidadão americano, infelizmente, mas odeia os Estados Unidos. Ele ama Gaza, ele ama o Hamas, ele ama o regime islâmico do Irã. Não perde nenhuma oportunidade de bajular ou se humilhar para o regime islâmico do Irã. E isso não é só síndrome de obsessão anti-Trump. Ele odeia toda a América. Estou dizendo, não importaria quem fosse, ele odiaria igual. Sim, ele geralmente apoia os democratas porque são os únicos idiotas que se recusam a enxergar quem ele realmente é. É por isso que ele finge ser de esquerda. Ele não é de esquerda. Ele não é progressista. Ele é um islamista radical. Minha pergunta para Marco Rubio é: o que faremos sobre pessoas como ele? Esses caras são traidores. Cenk Uygur, anarquista Parian, ao menos fingem se importar com soldados dos Estados Unidos. Eles têm uma forte síndrome de obsessão anti-Israel. Acho que realmente não podemos fazer nada sobre isso. Mas quem realmente odeia a América? Deixe-me mostrar algumas dessas pessoas para que você entenda do que falo. Falo de pessoas como esse cara. A América é o câncer. América, o governo americano, o secularismo, a democracia, o capitalismo, esses são cânceres. O motivo pelo qual estou dizendo que precisamos trazer de volta as leis de traição é porque esses caras não estão apenas dizendo coisas, ok? Eles têm redes. Eles estão associados a pessoas. Essas pessoas devem ser devidamente investigadas. Eu entendo o argumento da liberdade de expressão. Mas, de novo, não é uma pessoa progressista exercendo sua liberdade de expressão para melhorar a América conforme sua visão. Ok. Ele pensa que, ao abrir as fronteiras, todos vão se unir e cantar Kumbaya. Mas esse é o mundo de fantasia deles. Não há muito o que fazer. Esperamos que a vida ensine algo a eles e que fiquem mais sensatos com o tempo. Mas o cara que mostrei pra vocês, nada o mudará. Ele é leal ao Islã, que é antitético à América, ao americanismo. É antitético a isso. Minha lealdade máxima não é a nenhuma nação, é ao Criador das nações, é a Rabul. Eles têm ambições diferentes para a América. Isso é traição e deveriam ser investigados. Veja isso. Eu preciso falar com você sobre algo muito sério, e é isso aqui: queimar a bandeira americana. É só o Allahi. É uma cena linda, mas não é o suficiente. Precisamos de Wallahi, que significa por Alá. Precisamos destruir todos os sistemas capitalistas e imperialistas que existem. Precisamos destruir o governo dos Estados Unidos, também conhecido como Organização Terrorista Global, até o chão. Não podemos mais permitir que as pessoas mais cruéis, violentas, más e repugnantes nos liderem, porque elas vão continuar transformando o mundo em um pesadelo para todos. Vá em frente e continue queimando essa bandeira dos Estados Unidos, manchada de sangue, genocida e criada por donos de escravos. Não me importo, mas certifique-se de fazer sua parte para desmontar os sistemas que permitem essas atrocidades no mundo. Obrigado e Palestina livre. Essa mulher pode parecer um pouco confusa. Provavelmente é uma marxista de esquerda, mas ela disse o Allahi e, de novo, é pró-Palestina. Por que marxistas demonstram apoio à Palestina, mas não ao povo do Irã, que vem sendo massacrado por esse regime brutal e tirânico? Porque isso é feito em nome do Islã, ou pelo menos do Islã xiita. Então Marco Rubio também precisa fazer algo em relação a essas pessoas. Talvez não o Marco Rubio, pois não se pode cancelar a cidadania americana tão facilmente, mas os Estados Unidos precisam achar soluções rápido. Os Estados Unidos devem agir contra traidores anti-americanos do próprio país. Acho simples. Restabelecer leis de traição, analisando não só discursos, mas também relações deles. Ela não está apenas falando. Ela deve ser jovem, ativista e o outro cara também. Devem ter conexões e envolvimento com organizações assim. Veja esse cara. Esse membro da Irmandade Muçulmana está apenas dizendo o que querem fazer com os Estados Unidos. Qual é a nossa estratégia coletiva? Qual é a nossa visão para o mundo? Projetos para a reforma mundial.
Pelo menos é isso que Dawa significa. Agora. Dawa significa proselitismo islâmico. Eles querem reformar o mundo inteiro a partir da perspectiva islâmica, ou seja, ter a Sharia em todos os lugares. Foi isso que o governador Ron DeSantis fez. Precisamos disso em todos os estados americanos. Precisamos pensar estrategicamente para dominar o mundo inteiro. Dominar o mundo inteiro. E nós organizamos as coisas de forma estratégica e de acordo com nossas crenças. Allah subhanahu wa ta'ala honrou esta ummah com uma responsabilidade. Uma significa comunidade islâmica. Ele afirma que Allah, o Deus deles, deu uma responsabilidade especial à comunidade muçulmana. Que é levar a mensagem do Islã para todo o mundo. Estamos em uma fase de transformação e o que está por vir será totalmente diferente do que deixamos para trás. Agora, quanto tempo essa fase de transformação vai durar, só Allah sabe. Eles realmente acreditam que o antigo mundo ocidental, porque atualmente o mundo ocidental é o líder das civilizações, vai desaparecer e se transformará em um mundo liderado pelo Islã. Não me entenda mal, isso é uma ilusão, mas não podemos subestimá-los. Isso não significa que não devemos fazer nada. Você ainda precisa reconhecer a ameaça e então encontrar uma maneira de eliminá-la. Cancelar os green cards de anti-americanos é um passo positivo. Parabéns, Marco Rubio. Mas e quem tem passaporte americano? Tragam de volta as leis de traição. Acho que os Estados Unidos só deram sentença de morte para uma pessoa e isso também foi durante a Guerra Civil no século XIX. Os Estados Unidos não aplicaram pena de morte nem na Segunda Guerra Mundial, embora alguns tenham sido julgados por traição. Acho que algumas pessoas pegaram prisão perpétua, mas outras foram perdoadas depois. Porque é um crime de consciência, eu entendo isso. Mas o mundo para o qual estamos caminhando exige essas ações drásticas. Vamos ter que começar a fazer coisas sem precedentes se quisermos manter nossos países como eram. Você ouviu, cara? Eles estão vindo. Eles não vão parar. E você já os viu no Irã. Eles não têm medo de morrer. Isso é um culto à morte. Eles são tão firmes em seu delírio de martírio que não temem a morte. Mesmo após o suposto cessar-fogo, que eu disse que duraria pouco, eles começaram a brigar entre si. O regime começou a ruir. Integrantes da linha dura dizem: como ousa? Não queremos cessar-fogo, queremos martírio. Eles não vão parar. É por isso que não temos nenhuma obrigação de mostrar misericórdia a eles.